Bem, o estudo da lição número 8 nos leva a parte de domingo sobre a questão, chegando no Monte Sinai. Deus tirou o povo do Egito com uma mão poderosa. 2 meses depois eles estavam no deserto do Sinai, em frente ao Monte Sinai. Um monte espetacular. Um monte onde Deus havia falado com Moisés, quando Moisés ainda era pastor de ovelha. Esse era um monte, assim, especial, porque, assim, muitas coisas espetaculares aconteceram no Monte Sinai. Deus se revelou ao povo de maneira tremenda, o monte tremia. E Deus queria fazer uma aliança com o seu povo, de maneira que Deus queria provar esse povo. Deus havia já provado a fé do povo em Refidim. Deus os levou até Refidim, a fim de que eles pudessem, assim, mostrar se confiavam em Deus ou não. E assim que faltou água, eles reclamaram muitíssimo. Deus providenciou a água da rocha, e eles então viram o cuidado divino. Então Deus resolveu levá-los para o Monte Sinai, para que ele pudesse fazer uma aliança com esse povo. O povo não estava preparado ainda para uma aliança, Deus sabia disso. O povo estava contaminado com a cultura egípcia, uma cultura assim egocêntrica, uma cultura que era voltada para deuses egoístas, ídolos que nada fizeram pelo povo. E Deus queria mudar esse conceito, trazendo a lembrança deles, os grandes feitos que eles haviam então realizado para tirá-los do Egito. E ele disse: eu tirei vocês como se tira uma águia tira os seus filhotes. Eu cuidei de vocês e trouxe vocês no meu dorso, como a águia leva os seus filhotes no dorso, porque eu os queria perto de mim. Por isso, Ellen White escreveu que, como na antiguidade, o Senhor conduziu o seu povo até Refidim para provar a fé deles, hoje Deus também nos leva ao Refidim espiritual. E ele então permite algumas provações, para que nós possamos mostrar se confiamos nele de verdade ou não. Muitas das pessoas que dizem eu confio em Deus, na hora de uma situação assim dramática, de uma necessidade, a pessoa abandona Deus e até fica com raiva de Deus. Quantos já abandonaram a igreja porque não tiveram suas orações respondidas? Tiveram algum parente assim numa situação delicada na UTI, necessitando de uma salvação, e Deus não agiu. E a pessoa então perdeu a fé. Deus permite muitas vezes que nos sobrevenham algumas situações para provar a nossa fé, como ele fez com o povo de Israel. Em Refidim, a coluna se movimentou, a coluna de nuvem, e levou o povo para o deserto do Sinai. Deus queria dar a esse povo ali os 10 mandamentos. Queria ensiná-los leis de relacionamento pessoal. E Deus queria ensinar leis de saúde para aquele povo. E por isso Deus os levou ao Monte do Sinai. Eles ficaram 1 ano ali naquela planície do Monte Sinai. A nuvem dava sombra e dava calor à noite. Isso para que o povo pudesse ficar à vontade para receber as leis de Deus e para fazer uma aliança com Deus. Nessa aliança, Deus iria prometer abençoá-los de maneira plena. Por isso a pergunta número 1 é: qual a promessa divina para os israelitas diante do Monte Sinai? Êxodo capítulo 19 diz assim: ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia eles chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto do Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, se acampou em frente ao Monte Sinai. E subiu Moisés até o Monte Sinai, e Deus falou com ele, e o chamou, dizendo: Moisés, você vai falar essas palavras para o povo. Você vai dizer o seguinte: vós tendes visto como eu fiz para tirar vocês do Egito, como eu vos levei no dorso sobre minhas asas, como a águia leva os seus filhotes, para vos trazer para mim. Eu vos trouxe para mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardarem a minha aliança, então vocês sereis um povo especial, uma propriedade particular. Vocês serão pessoas especiais, porque eu quero dar para vocês o melhor. Se vocês guardarem a minha aliança, eu darei toda a terra para vocês, porque toda a terra é minha. E vocês me serão um reino de sacerdotes e um povo santo. Então veio Moisés e disse todas as palavras para o povo, e o povo disse: tudo que o Senhor tem falado, nós faremos. E Moisés voltou e relatou ao Senhor as palavras do povo. Pergunta: qual a promessa divina para os israelitas diante do Monte Sinai? Resposta: Deus prometeu tornar Israel uma potência mundial, um tesouro particular, um reino de sacerdotes, uma nação santa, para que as outras nações vissem como Deus cuida do seu povo, e assim eles poderiam voltar-se também para o Senhor Deus. O povo saiu do Egito
já estavam acampados no deserto do Sinai. Do chicote nos lombos, estavam agora desfrutando o cuidado e a guarda divina. Nesse tempo de 1 ano, Deus entregou para o povo diversas leis, para que eles pudessem aprender as leis da saúde, as leis da higiene, as leis do relacionamento interpessoal, as leis referentes à santidade e a sua lei moral, que era a lei principal, para que eles pudessem então perceber o quanto Deus amava esse povo. Deus amava o povo de Israel e queria cumprir as promessas que havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, de dar a terra de Canaã para os seus descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso, eles se tornaram o povo especial de Deus. Deus chegou a dizer: trouxe vocês até aqui, como a águia carrega seus filhotes nas costas, porque eu queria vocês perto de mim, bem protegidos. A águia é uma ave protetora e defende seu ninho com unhas e bico forte. Quando ela tem os seus filhotes pequenos, ela os alimenta muito bem para que se tornem fortes. Quando já estão crescidos, a águia pega os seus filhotes, leva na beira de um precipício e os empurra no vazio. Eles então têm que bater as asas e ela vai acompanhando e vai mostrando como bater as asas. E os filhotes vão batendo as asas. Quando eles não conseguem bater as asas e subir, a águia passa por baixo deles e pega eles no dorso e os leva de volta para a montanha. Reinicia o treinamento até que eles aprendem a voar. É uma mãe protetora e que leva os seus filhotes para o aprendizado totalmente protegido. Deus quis mostrar ao povo de Israel que ele os amava. Como a águia ama os seus filhotes e cuida deles, para que eles possam depois voar sozinhos. Deus queria que o povo alcançasse um patamar de santidade, que pudesse levar as nações em redor a se sentirem também abençoadas pela presença de Israel. Deus protegeu o seu povo e queria ensiná-los a voar na fé. Por isso estabeleceu uma aliança entre ele e Israel, com a condição de que fossem obedientes aos seus mandamentos, através do relacionamento aberto com ele e com as pessoas ao seu redor. Transformá-los em reino de sacerdotes. O sacerdote intercedia pelos demais. Um reino de sacerdote era para ajudar as pessoas em redor, as nações em redor, a procurarem Deus, e eles seriam os intermediários desse relacionamento. Deus queria que eles testemunhassem da bondade e do amor que Deus tem pelos seres humanos. Israel estava então com todas as prerrogativas de se tornar a maior nação do mundo, a nação abençoada por Deus e dirigida para ser uma bênção para todos. O que Deus disse a Abraão, diria também para o povo de Israel: sê tu uma bênção, eu te abençoarei, seja você uma bênção. Deus faz o mesmo convite a nós: sê tu uma bênção. Que Ele nos abençoe. Fica com Deus.